A Prefeitura publicou esta semana no Diário Oficial a licitação do projeto de reurbanização da Avenida Rio Branco, no centro. O investimento de 87 milhões de reais vai criar um parque na região sem a passagem de carros e ônibus. E eu converso com o diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil, Pedro da Luz Moreira. Boa tarde, Pedro. Obrigada por sua presença aqui. Boa tarde. Bom, na verdade, o IAB ele quer fazer uma discussão maior sobre esse projeto, é isso? A gente acredita que está havendo uma ligeireza muito grande em alguns projetos que a Prefeitura vem colocando para a cidade, né? Acho que é super importante a gente debater mais esses projetos, a gente pensar nas consequências deles, porque se eles pretendem ficar por muito tempo, é importante que eles sejam mais bem aprofundados, né? Não sejam tão ligeiros, não sejam tão levianos quase na sua proposição para a cidade, entendeu? Enquanto a gente conversa, a gente vai vendo imagens desse projeto, a gente vai rodando as imagens. Agora, você acha, quais são os riscos de uma obra com essa pressa toda, por exemplo? O custo pode aumentar, como várias vezes a gente vem acontecendo? Além do descontrole do custo da própria obra, né? Quer dizer, uma obra sem aprofundamento, ela corre o risco de não ter seu prazo bem limitado, seus custos bem limitados. E além disso, quer dizer, eu acho que a coisa pior é que ela pode representar para a história da cidade, né, um prejuízo muito grande, quer dizer, ela não representar efetivamente um benefício, mas um transtorno muito grande para a cidade como um todo. Por exemplo, o trânsito seria um dos mais graves problemas? Pois é, o trânsito é uma questão que preocupa, né? Porque apesar de a gente defender uma posição antirrodoviarista, né? Quer dizer, de ampliação, de privilegiar os pedestres, eu acho que é super importante ele ser pensado junto, né? Quer dizer, o urbanismo, na verdade, ele deveria ser uma ciência que articula, né, uma série de transformações da cidade para se obter, né, o maior benefício possível e não o transtorno no final dessa obra. Então, agora, existe a ideia de um VLT também, né? Ajudaria de alguma forma? Sim, existe um VLT que está proposto para a zona portuária, né? E que, de novo, a gente vê que algumas das opções que estão sendo colocadas, elas muitas vezes não são costuradas entre si. É muito importante, quer dizer, que a gente comece a ver a cidade como um todo, não como pedaços, como fragmentos, mas pensá-la na sua integridade, principalmente o centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Agora, quem ganharia e quem perderia com essa obra? Olha, não é uma questão só de ganhar ou perder. O meu medo é que a cidade como um todo vai perder muito, né? Eu lembro que a área que está sendo pensada em ser fechada como calçadão é uma área basicamente de edifícios institucionais. Portanto, não existe uma atividade econômica ali que beneficiasse, por exemplo, o estabelecimento de cadeiras e mesas na rua para bares, né? A gente está pegando uma parte da cidade que envolve o municipal, o Museu Nacional de Belas Artes, a biblioteca. Então, basicamente uma parte da Rio Branco muito institucional. Quer dizer, não existe uma atividade econômica que pudesse propiciar a ocupação dessa área com cadeiras e mesas de bar. E existem exemplos pelo mundo aí de obras desse porte? Sem dúvida nenhuma existem, mas elas são de E o uma maneira reflexo gerais, dessas obras? de uma maneira gerais, elas são mais bem pensadas e mais bem articuladas, tanto do ponto de vista do que vai acontecer com o transporte público, quanto do ponto de vista do que vai acontecer com o próprio pedestre, né? Para dar mais conforto para ele usufruir da própria cidade, né? A gente tem que pensar que essas obras elas têm um prazo, né? Elas precisam ter uma durabilidade. O tempo da cidade ela não admite que essas obras sejam tão descartáveis, sejam tão colocadas de lado com uma velocidade muito grande. Importante ouvir urbanistas também, além da própria população, né? Exatamente. É muito importante que a gente debata esse projeto mais intensamente, agora que ele está aí colocado, e que a gente veja os impactos que isso vai causar. E tente exatamente coordenar, né, a conjuntura e a complexidade desses impactos com o melhor para a cidade mesmo, né? Ok. Pedro da Luz Moreira, diretor do IAB, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Eu que Rio. agradeço. Obrigado. E a Secretaria Municipal de Obras não quis comentar o posicionamento do IAB.